Meu nome é Daniel, e compartilharei os mistérios da minha história, quando fui cativo na Babilônia. Tudo começou quando Deus permitiu que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, conquistasse o império do rei Jeoaquim. Nabucodonosor tomou posse dos vasos do templo de Deus e levou alguns de nós cativos. Nabucodonosor percebeu que não havia babilônios cultos suficientes para ocupar os cargos governamentais mais elevados. Por isso, ele trouxe para a Babilônia jovens saudáveis, de boa aparência e com alto nível cultural. O objetivo era que aprendêssemos a cultura e a língua dos caldeus, tornando-nos úteis no serviço real. Entre esses jovens estavam meus 3 amigos e eu. Para que pudéssemos ingressar no serviço do rei, precisávamos adotar nomes babilônicos. Meu nome, Daniel, que significa Deus é meu juiz, foi mudado para Beltesazar, que significa Bel proteja sua vida. Meus amigos também receberam novos nomes. Hananias, cujo nome significa o Senhor é gracioso, passou a se chamar Sadraque, que significa Deus Lua. Misael, que significa quem é igual a Deus, foi chamado Mesaque, possivelmente significando a sombra do príncipe. E Azarias, que significa o Senhor ajuda, foi renomeado para Abed-nego, que significa servo de Nego, Deus da sabedoria dos babilônicos. Apesar de termos recebido nomes pagãos na Babilônia, meus amigos e eu decidimos permanecer fiéis ao único Deus verdadeiro. Quando cheguei à Babilônia, encontrei um ambiente completamente pagão. Muitos dos ensinamentos que recebíamos contradiziam os princípios da lei de Deus. O alimento e o vinho, servidos ao rei Nabucodonosor, também eram oferecidos a nós, mas eram dedicados a ídolos antes de serem consumidos. Comer esses alimentos seria uma desobediência à lei de Deus, e beber aquele vinho poderia entorpecer nossas mentes. Desde o início, decidi firmemente que não iria me contaminar. Resolvi ser fiel a Deus, mesmo que isso significasse arriscar minha vida. Na Babilônia, eu não tinha mais a presença dos meus pais para me orientar, mas o amor a Deus e a sua lei estavam profundamente enraizados em mim desde a infância. Meu único desejo era servir ao Senhor de todo o coração. Aqueles que escolhem permanecer fiéis a Deus e enfrentar a tentação receberão forças para se manter firmes por amor ao Senhor. Por outro lado, aqueles que não tomam essa decisão antecipadamente terão dificuldade para resistir ao pecado ou evitar conformar-se com os caminhos do mundo. Quando pedi ao responsável pela nossa alimentação que nos permitisse seguir uma dieta diferente, sabia que estava fazendo um pedido arriscado. O rei poderia punir severamente aquele oficial se algo desse errado. No entanto, em vez de discutir, abordei o oficial com graça e dignidade e propus uma dieta experimental de 10 dias. Deus nos concedeu conhecimento e inteligência em todas as áreas de estudo e sabedoria. Como éramos dedicados a Ele, o Senhor nos ajudou grandemente. Quando um servo se esforça para ser fiel a Deus em tudo, pode ter certeza de que Deus estará com ele, fornecendo a ajuda e a graça necessárias para cumprir a sua vontade. No exame final, eu, Daniel e meus amigos nos apresentamos saudáveis e confiantes diante do rei. Permanecemos fiéis ao Senhor e, por nossa demonstração de sabedoria e conhecimento, testemunhamos o poder do Deus de Israel. Em toda matéria de sabedoria, o rei nos considerou 10 vezes mais sábios do que todos os outros sábios e magos do seu reino. Os fatos que aconteceram foram marcantes. O rei Nabucodonosor teve sonhos que o deixaram profundamente perturbado, sentindo que os deuses queriam comunicar algo a ele. Convocou os adivinhos para revelarem o sonho e seu significado. O rei decidiu testar os sábios da Babilônia. Entre esses estava eu. Se pudessem contar-lhe o sonho,
saberia que poderiam dar a interpretação correta. Caso contrário, ele os destruiria. Quando fui informado da situação, pedi ao rei que me desse um tempo. Eu, Daniel e meus 3 amigos buscamos ao Senhor em intensa oração, aguardando sua revelação. Quando o Senhor me revelou o sonho e sua interpretação, meu primeiro pensamento foi louvar ao Deus do céu por sua bondade e poder. Deus é testemunha, eu, Daniel, não reivindiquei nenhum mérito pessoal por isso, pois sabia que tudo vinha de Deus. Devemos ter cuidado para nunca aceitar mérito por aquilo que Deus faz através de nós. A revelação do sonho que Deus deu foi a seguinte: eu via uma grande estátua. Nabucodonosor era representado como a cabeça de ouro, simbolizando o Império Neobabilônico. Após sua morte, o império começou a se desintegrar rapidamente. O sonho de Nabucodonosor revelou uma sucessão de reinos que marcaria a história mundial. O reino babilônico seria seguido por um reino inferior, representado pelo peito e braços de prata, que simbolizava o Império Medo-Persa, fundado por Ciro. Em seguida, um terceiro reino, representado pelo ventre e coxas de bronze, referia-se ao Império Grego, estabelecido por Alexandre, o Grande. O quarto reino, descrito como forte como ferro, era o Império Romano, que dominou o mundo de maneira sem precedentes na história. Os pés da estátua, feitos de ferro e barro, representavam os estados nacionalistas que surgiram após a queda do Império Romano. Alguns desses estados eram fortes e duradouros, enquanto outros eram frágeis e fragmentados. No sonho, uma pedra cortada sem mãos, sobrenaturalmente, atingiu a estátua nos pés, fazendo com que toda a imagem se despedaçasse e se transformasse em pó, levado pelo vento. Isso simbolizava que todos esses reinos e sistemas mundiais seriam completamente destruídos. Essa visão apontava para o estabelecimento do reino de Deus, representado pela pedra que se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Esse quinto reino é o reino de Deus, estabelecido por Jesus, o Messias. Ele se estenderá até os novos céus e a nova terra e durará para sempre. A presente ordem mundial, com seus sistemas e valores, inevitavelmente desaparecerá diante do reino eterno de Deus. Eu revelei todas essas coisas ao rei Nabucodonosor. Depois disso, Nabucodonosor, em um ato de orgulho, fez uma estátua de ouro, provavelmente como uma tentativa de consolidar seu poder e garantir lealdade por meio da religião. Ele exigiu adoração à imagem como uma forma de garantir a fidelidade às suas autoridades. Essa manipulação da religião para fins políticos não era nova na história, e certamente não seria o último exemplo. Embora a Bíblia ensine que devemos obedecer aos governantes, nosso dever primordial é para com Deus. Não podemos adorar ou honrar qualquer falso Deus, ou imagem que represente um Deus, pois nosso primeiro e maior mandamento é amar ao único Deus verdadeiro. Quando confrontados com a escolha entre obedecer ao rei ou manter sua fidelidade a Deus, meus amigos não hesitaram. Mesmo diante das ameaças de Nabucodonosor, permaneceram firmes em sua fé, confiando no poder e na proteção de Deus. Eles foram grandemente provados em sua fé, mas permaneceram fiéis até o fim. Afirmo a vocês que o quarto homem no fogo pode ter sido um anjo enviado por Deus ou uma manifestação pré-encarnada de Cristo para proteger meus amigos durante aquela provação. Os nomes hebraicos dos 3 jovens correspondem ao livramento que Deus lhes concedeu, refletindo sua confiança no Senhor. Seus significados são: o Senhor é gracioso, Hananias, quem é igual a Deus, Misael, e o Senhor ajuda, Azarias. Portanto, Sadraque, Mesaque e Abed-nego
servem como uma advertência ao liberalismo moral e espiritual que muitos adotam hoje em dia, usando as influências e costumes da sociedade como desculpa para uma conduta mundana. Deus não aceita o raciocínio de que podemos fazer algo simplesmente porque todos fazem o mesmo. Devemos buscar firmemente em nossos corações a determinação de sermos fiéis a Ele e à Sua palavra, independentemente das consequências. Voltando para minha história. Embora o título Príncipe dos Magos fosse usado para mim, Daniel, eu não era um praticante de magia como muitos dos outros magos da época. O rei Nabucodonosor reconhecia que o meu conhecimento e a capacidade eram sobrenaturais e não derivavam de tradições pagãs antigas, mas do único e verdadeiro Deus. Um grande exemplo foi o rei Nabucodonosor, que testemunhou a grandeza e o poder de Deus após sua experiência humilhante de loucura. Quando Nabucodonosor foi avisado de sua punição e de que se tornaria como um animal por 7 tempos, isso significava que ele perderia sua sanidade e viveria como um animal. Na Babilônia, 7 tempos refere-se a 3 anos e meio, já que só há 2 estações, verão e inverno. Era importante que o rei reconhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e pode colocar quem quiser no poder. Eu, Daniel, aconselhei Nabucodonosor a desfazer seus pecados pela justiça, indicando que o juízo de Deus poderia ser evitado se ele se arrependesse sinceramente. Se Nabucodonosor abandonasse seus pecados e agisse com justiça, mostrando misericórdia aos oprimidos, Deus poderia evitar a punição revelada no sonho. No entanto, isso acabou sendo inevitável. Após 7 anos, Nabucodonosor recuperou sua sanidade e reconheceu o poder e a soberania do Deus de Israel, o Senhor Deus de Daniel. Após a morte de Nabucodonosor, Belsazzar, seu filho, reinou. Durante seu reinado, ele deu um grande banquete, usando os utensílios sagrados do templo de Deus para profanar e honrar os deuses pagãos. Essa afronta ao único Deus verdadeiro resultou em juízo contra ele e seu reino. Eu lembrei a Belsazzar como Deus humilhou Nabucodonosor, seu pai, mas mesmo sabendo dos fatos, Belsazzar não aprendeu a lição. Ele cometeu um ato deliberado de afronta contra o Deus vivo ao profanar os vasos sagrados. Muitas vezes, as pessoas não aprendem com a história e continuam a desafiar a Deus. As palavras escritas na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, foram interpretadas por mim como um julgamento divino sobre o reino de Babilônia. Deus numerou e pesou o reino de Belsazzar e o encontrou em falta, sendo considerado defeituoso e de má qualidade, de acordo com o padrão divino. Pérez significa a divisão do reino de Babilônia, que foi entregue aos medos e persas. A palavra Parsim confirma essa interpretação, indicando a tomada do reino pelos medos e persas. Naquela mesma noite, em que as palavras misteriosas apareceram na parede e eu as interpretei, Belsazzar encontrou seu fim. Os portões de Babilônia foram abertos ao exército medo-persa sem resistência, e Belsazzar foi a única vítima. Devido ao meu espírito excelente e inteligência extraordinária, o rei Dário, agora rei da Babilônia, me considerou superior a todos os outros administradores do império. Isso reflete a bondade de Deus, que manteve minha mente vigorosa e minhas habilidades afiadas, mesmo em minha idade avançada. Os príncipes e outros funcionários do governo, invejosos de minha posição, conspiraram contra mim por causa de minha fidelidade a Deus. Manipularam Dário para emitir um decreto que sabiam que eu não obedeceria, forçando o rei a sentenciar-me à morte. Minha fidelidade a Deus, mesmo diante do perigo, é um exemplo inspirador de integridade e devoção que todos os crentes devem seguir. Mesmo diante da ameaça iminente à minha vida,
continuei a orar e a dar graças a Deus regularmente, sem ser intimidado pelo decreto do rei. Minha determinação em manter meus hábitos de oração, apesar do perigo, demonstra a importância da persistência na busca espiritual, mesmo em face da adversidade. Por minha fidelidade a Deus, fui sentenciado à cova dos leões pelos meus inimigos que conspiraram contra mim. O rei, respeitando o selo real, ordenou que a cova dos leões fosse fechada, e eu estava lá dentro devido à minha fidelidade ao meu Deus. O rei Dario, admirando minha integridade e reconhecendo o poder do meu Deus, estava angustiado. Sua esperança, expressa ao selar a cova, era de que Deus me livrasse, como havia feito com meus amigos na fornalha ardente. Na manhã seguinte, o rei foi verificar o resultado da sentença. Sua atitude denotava preocupação, mas o poder do meu Deus não falhou. Os leões, sob a guarda divina, não me tocaram. Esse livramento não só glorificou a Deus diante de todos, mas também confirmou o significado do meu nome. Deus é meu juiz. Fui justificado pela minha fidelidade à lei divina e pela minha constante busca em manter-me puro diante de Deus. Aos 70 anos, fui agraciado com sonhos e visões, revelações divinas que continuam a ser uma marca do povo de Deus nos últimos dias. Essas experiências são um testemunho do ministério pleno do Espírito Santo entre os servos, conforme as profecias. Explicarei a visão que tive para você. A visão dos 4 animais emergindo do mar é frequentemente interpretada como uma representação simbólica dos grandes reinos mundiais ao longo da história. Essa interpretação é semelhante à visão da estátua no sonho de Nabucodonosor. O leão representa o poderoso império neobabilônico, com suas asas de águia simbolizando o rápido ascenso ao poder, especialmente durante o reinado de Nabucodonosor. O urso simboliza o império medo-persa, com suas 3 costelas representando as 3 grandes conquistas do império: Babilônia, Lídia e Egito. O leopardo representa o império grego de Alexandre, conhecido por suas rápidas conquistas. As 4 cabeças representam os 4 generais que dividiram o império após a morte de Alexandre. O terrível animal com dentes de ferro representa o Império Romano, que sucedeu os impérios grego e persa. Os 10 chifres representam os 10 reinos ou poderes políticos que surgiriam do Império Romano. A visão continua com a descrição do Ancião de Dias, que representa Deus como o juiz supremo, e o Filho do Homem, que recebe um reino eterno. Os santos, aqueles que são fiéis a Deus, compartilharão do governo desse reino eterno. Essa visão enfatiza a soberania e o julgamento de Deus sobre os reinos do mundo e a vindicação dos santos no final dos tempos. Essa revelação é um poderoso lembrete de que, apesar das mudanças e turbulências nos reinos deste mundo, o reino de Deus é eterno e invencível. A fidelidade ao Senhor será recompensada e a justiça divina prevalecerá sobre todas as forças do mal. Eu, Daniel, afirmo: se levantará outro rei. Estou me referindo à ponta pequena, que surgirá após as 10 pontas, no final desta era presente, na região do antigo Império Romano. Essa ponta pequena é diferente, originando-se do reino grego e representando Antíoco Epifânio, uma figura do anticristo. A ponta pequena vem da besta romana e subjuga 3 reinos pela força. Os outros reinos parecem delegar seus poderes a ela. Ele blasfema contra o Altíssimo, o Ancião de Dias, Deus Pai. Ele destruirá os santos por meio de perseguições, enquanto tenta mudar os tempos e as leis de Deus. Continuará a perseguir os santos por um período de 3 anos e meio, até ser destruído. Tudo isso serve para identificar a ponta pequena com a primeira besta do livro de Apocalipse 13, que é chamada de Anticristo. Os detalhes da visão são:
o carneiro com duas pontas. Este carneiro representa o Império Medo-Persa. O bode que vem do Ocidente representa o Império Grego e sua ponta notável simboliza Alexandre Magno, que morreu precocemente no auge do seu poder. Logo em seguida, seu império foi dividido entre seus generais. A ponta muito pequena. De uma das pontas do bode, brotou uma ponta pequena, uma alusão a Antíoco Epifânio, que em 168 a.C. colocou uma imagem do deus grego Zeus no templo e sacrificou um porco no altar. Judas Macabeu, mais tarde, retomou Jerusalém e reconsagrou o templo e o altar. A purificação do santuário. Ocorreu 3 anos e 2 meses depois que o altar do Senhor foi removido por Antíoco. Cada par de tardes e manhãs representa um dia literal. Assim, o período decorrido foi de 1150 dias. Quando eu, Daniel, falo do fim, estou referindo ao período final dos 4 reinos que surgiram do Império de Alexandre. É nesse tempo que surge o rei de cara feroz, que é Antíoco Epifânio, uma figura do Anticristo. A referência às tardes e manhãs indica que o período de tempo mencionado está diretamente relacionado a Antíoco. Eu, Daniel, comecei a interceder fervorosamente com jejum e súplicas pelo cumprimento da palavra de Deus. Iniciei minha oração reconhecendo a grandeza de Deus, seu amor fiel e sua misericórdia para com aqueles que o amam e obedecem. Em seguida, fiz confissão dos pecados, me identificando com o povo de Israel que pecara e se rebelara contra Deus. Pedi a restauração de Jerusalém, não por qualquer mérito nosso, mas por amor do Senhor. Quando Deus respondeu, demonstrou sua grande misericórdia e compaixão, cumprindo suas promessas. Essa abordagem de oração fervorosa e intercessão serve como um exemplo para todos os crentes, mostrando a importância de buscar ativamente o cumprimento das promessas de Deus com humildade e perseverança. Essa profecia sobre Israel e a Cidade Santa é realmente crucial para entender os nossos dias. Eu afirmo que a palavra semanas, aqui, significa uma unidade de 7 anos. Então, 70 semanas representam 490 anos. Durante esse período, 6 coisas específicas seriam realizadas em favor de Israel. Primeiro, a expiação da iniquidade pela morte expiatória de Jesus. Segundo, o fim dos pecados, com Israel, o remanescente, voltando para Deus e vivendo em retidão. Terceiro, a extinção da transgressão, ou seja, a transgressão nacional da incredulidade cessaria. Quarto, um governo de justiça eterna seria estabelecido. Quinto, as profecias teriam seu pleno cumprimento e também seu término. Sexto, Jesus Cristo seria ungido como rei. Deus revelou-me que 69 períodos de 7 anos, somando 483 anos, transcorreriam entre a data da ordem para reconstruir Jerusalém e a vinda do Messias, o ungido. Depois das 7 semanas e mais as 62 semanas, um total de 69 semanas, 483 anos, 2 coisas aconteceriam. Primeiro, o Messias seria crucificado. Segundo, o povo do príncipe, que há de vir, destruiria Jerusalém e o templo. Esse povo refere-se ao exército romano, que destruiu Jerusalém. O príncipe refere-se ao anticristo no fim dos tempos. Note que a destruição de Jerusalém não ocorreu imediatamente após a crucificação de Cristo, indicando um tempo entre o final das 69 semanas e o início da 70ª semana. Este período de tempo corresponde ao período da Igreja. Portanto, o estabelecimento do concerto entre o príncipe que há de vir e Israel marca o início da 70ª semana, os últimos 7 anos da presente era. Aprenda essas 9 questões que vou dizer. A Bíblia ensina. 1. O príncipe que fará o concerto com Israel é o anticristo, ainda disfarçado naquela ocasião.
ele certamente negociará um tratado de paz entre Israel e seus inimigos sobre a disputa territorial. 2. Na metade dos 7 anos, após 3 anos e meio, o príncipe romperá seu concerto com Israel, declarar-se a Deus, apoderar-se-á do templo em Jerusalém, proibirá a adoração ao Senhor e assolará a Palestina. Reinará por mais 3 anos e meio. 3. A importância profética da abominação da desolação será conhecida apenas pelos santos de Deus. Jesus disse que os crentes devem estar atentos a esse sinal determinante, pois assinalará o começo da contagem regressiva de 3 anos e meio, até sua vinda em glória. Os crentes do período da tribulação, atentos a esse sinal, perceberão quão próxima estará a volta de Cristo. 4. A vinda do Messias ocorrerá no fim dos 7 anos, no segundo período de 3 anos e meio. 5. O Apocalipse confirma esta cronologia, declarando que o Anticristo terá poder apenas durante 42 meses. 6. Daniel declara novamente que haverá um período de 3 anos e meio entre o começo da grande tribulação e o seu fim. 7. Nos 3 anos e meio destinados ao Anticristo, Jerusalém continuará a ser pisada pelos gentios. 8. A abominação desoladora é o sinal inconfundível de que a grande tribulação já começou. 9. A tribulação e o domínio do Anticristo terminarão quando Cristo vier, com poder e glória, para julgar os ímpios, destruir o Anticristo e começar seu reino milenar. Cristo se referiu à visão que tive quando disse: "Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel." Estas palavras de Jesus é a futura destruição do Templo de Jerusalém pelo Anticristo. Após isso, fui visitado por um ser celestial, claramente um anjo, pois ele mencionou que o príncipe da Pérsia, um anjo maligno, resistiu-lhe e que Miguel veio ajudá-lo. Essa experiência revelou-me a batalha espiritual por trás dos eventos mundiais e a importância da oração e da intervenção divina nos assuntos terrenos. A glória e o temor reverente da visão exauriram minhas forças. Então, a mão de um anjo me tocou e me ergueu até que eu ficasse de joelhos, com as mãos apoiadas no chão. Fui fortalecido quando o anjo me chamou de homem muito desejado e me disse: "Não temas. Deus ama o mundo inteiro, mas ele corresponde de modo especial ao amor e à fidelidade de pessoas que são seus servos verdadeiros." Enquanto eu, Daniel, orava e jejuava, uma batalha espiritual de grande magnitude estava sendo travada. O príncipe da Pérsia estava impedindo que eu recebesse do anjo a mensagem de Deus. Devido a esse conflito, tive que esperar 21 dias para receber a revelação. Esse príncipe da Pérsia não era um humano, mas um anjo satânico. Ele só foi derrotado quando Miguel, o príncipe de Israel, chegou para ajudar o anjo. Os poderes satânicos queriam impedir o recebimento da revelação, mas o príncipe angelical de Israel demonstrou sua superioridade. Esse fato nos dá uma consciência das batalhas invisíveis travadas na esfera espiritual a nosso favor. Deus já havia respondido à minha oração, mas a ação satânica retardou a resposta da mensagem por 21 dias. Há demônios poderosos designados para atuar sobre as nações do mundo, a fim de se oporem às forças de Deus e promoverem a iniquidade e a incredulidade entre os habitantes da terra. Essa verdade é uma profecia que descreve os eventos conducentes à ascensão de Antíoco Epifânio, o governante grego que profanou o templo. A Pérsia teria mais 3 reis: Cambises, Pseudo-Esmerdes ou Galmata, e Dário I. Depois, um 4º rei, Xerxes, lutaria contra a Grécia. Xerxes, com sua vasta riqueza e exércitos, lançou uma grande campanha contra a Grécia. Contudo, apesar de suas forças esmagadoras,
ele não conseguiu subjugar os gregos. Este fracasso marcou o início do declínio da Pérsia e o eventual surgimento do poder grego. Depois veio Alexandre, o Grande, o Bode, que rapidamente conquistou o Império Medo-Persa. Sua morte prematura e a subsequente divisão de seu império entre seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolemeu e Seleuco, formam a base da profecia sobre as 4 cabeças do leopardo. Antíoco Epifânio, surgindo da dinastia Seleucida, é representado pela ponta pequena, que causaria grandes tribulações ao povo de Deus, profanando o templo e perseguindo os santos. Essa profecia, portanto, não apenas refletia os eventos históricos de minha época, mas também fornecia uma visão das batalhas espirituais e das futuras tribulações que o povo de Deus enfrentaria. A certeza do triunfo final do reino de Deus sobre todos os reinos terrenos e poderes malignos fortalece a nossa fé e nos encoraja a permanecer fiéis, independentemente das circunstâncias. O anjo explicou que, após minha visão, eu deveria registrar a profecia para as gerações futuras, pois ela continha revelações sobre os tempos finais. Assim, a mensagem de Deus continua a nos guiar e fortalecer, lembrando-nos de que, apesar das dificuldades e das batalhas que enfrentamos, o plano divino prevalecerá e o reino eterno de Deus será estabelecido. Antíoco IV, Epifânio, em seu orgulho e arrogância, profanou o templo de Jerusalém, sacrificando um porco no altar e erigindo uma estátua de Zeus no Santo dos Santos, culminando na abominação desoladora. Este ato de sacrilégio foi um prefigurado do comportamento do anticristo nos tempos finais, conforme profetizado. A ascensão e as ações de Antíoco Epifânio são vistas como uma antecipação profética dos eventos que ocorrerão no tempo do fim. Jesus Cristo referiu-se a essa profecia quando alertou seus discípulos sobre a abominação desoladora, que seria um sinal para os crentes dos últimos tempos. Isso proibiu os sacrifícios diários requeridos pela lei de Deus. A revelação recebida por mim não apenas forneceu detalhes históricos precisos, mas também serve como um lembrete da contínua luta espiritual e do cumprimento das promessas de Deus, encorajando todos os crentes a permanecerem firmes e fiéis até o fim. Apesar da apostásia de alguns judeus, Deus sempre manteve um remanescente fiel entre seu povo. Após isso, os judeus purificaram o templo e reacenderam suas lâmpadas, origem da festa de Hanukkah, celebrada com grande alegria até hoje. Este evento simboliza a contínua obra de Deus em purificar e preparar seu povo para os tempos finais. O anticristo será um governante ditador, proclamando-se maior que Deus e proferindo blasfêmias contra ele. Embora prospere por algum tempo, seu fim está profetizado. Ele enfrentará batalhas, incluindo a de Armagedon, onde será destruído pela palavra de Cristo e lançado no lago de fogo. Mas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida serão salvos por colocarem sua fé em Jesus como Messias, Salvador e Senhor. Eu, Daniel, afirmo: haverá 2 ressurreições, uma para os justos e outra para os ímpios, revelando os 2 destinos finais para a humanidade. Jesus confirmou isso, mostrando as 2 ressurreições distintas. Os sábios, os fiéis de Deus, brilharão como as estrelas. Eles não apenas viverão de maneira justa, mas influenciarão muitos outros a seguir o caminho da retidão. A transformação e a glória de Deus serão refletidas neles. Quando eu, Daniel, fui instruído a selar o livro, compreendi que essas profecias eram para os tempos do fim, para despertar aqueles que vivessem nesses dias. Eu, Daniel, viu 2 anjos e um homem vestido de linho branco, que jurou que o tempo seria de 3 anos e meio, referindo-se à segunda metade da 70ª
semana de anos. Nesse período, alguns seriam purificados por provações, os sábios entenderiam, e não haveria ímpios entre eles. A abominação desoladora seria seguida de um período de 1290 dias, e haveria uma bênção para aqueles que perseverassem até 1335 dias. Embora o significado completo desses dias não tenha sido revelado, entendi que haveria um tempo entre a Batalha de Armagedon e o estabelecimento completo do reino milenar. Essas profecias são cruciais para entender os eventos dos últimos tempos. Elas nos mostram a soberania de Deus sobre a história e nos dão esperança no cumprimento final de seu plano redentor. Saber que Deus está no controle nos fortalece para permanecermos firmes, mesmo em meio às tribulações, confiando que Ele cumprirá suas promessas e estabelecerá seu reino eterno de justiça e paz. Meu nome é Daniel e essa foi minha história. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima, se Deus quiser.